Mas olha, cadê as imagens de sábado daqueles caras armados? São bandidos infiltrados no meio de torcida. E isso não se resolve nunca aqui em São Paulo. Não se resolve nunca. Porque tem até diretor de time que, na realidade, promove aí a participação desses caras, que são interessantes a eles. Quando eles querem atacar o grupo adversário, eles atacam politicamente. Quando eles querem botar bandido em cima de jogador para fazer pressão, eles fazem. Essa é a grande verdade. São grupos perigosos que estão infiltrados, segundo o MP, em todas as torcidas de São Paulo e deve estar na maioria das torcidas do Brasil. Eu pedi os caras armados aí, meu compadre. Aquelas imagens que nós temos que ninguém tem. São imagens aí fechadas aí, dos caras com arma na mão, no meio da briga que foi no Sacomã. Esse é um deles. Mas tem dois aí, esse atirando, ó. Esse atirando, isso é uma calamidade. E tem dois também que nós no dia já mostramos as imagens aí, mais dois, não é? E nós estamos aqui com o doutor Fábio Caipira. Cadê o doutor Fábio Caipira, que é um dos maiores delegados de São Paulo, com a gente aqui, né? Eu não sei se esse caso diretamente, não sei se é do Fábio, mas parece que é do Nico também, né? Mas é porque é homicídio aí, né? Um homem morreu, o Wallace morreu e tem outro gravemente ferido. Doutor Fábio, eu estou com alguma dificuldade para falar aqui, o Lucas pode me ajudar durante a entrevista, mas o grande detalhe é o seguinte, isso aí não é torcedor, nem aqui, nem na China. Ele falou rapidamente por telefone, isso é bandido infiltrado no meio de torcida organizada. Eles usam torcida organizada não só para fazer negócio, o PCC usa os clubes de São Paulo e muitos clubes do Brasil, não só para fazer negócio escuso, vender camisa, dinheiro que ia para entrar para o time, entra para o crime organizado, ingresso e daí por diante. Eles dominam a torcida. A maioria de gente de bem é dominada, como se fosse na comunidade, dominada pela facção. Você entendeu como é que é o negócio? Porque não é possível que esses caras armados não sejam bandidos. São bandidos da pior qualidade mesmo. Não tem outra coisa. Tem gente presa já, doutor? Boa tarde, Atena. Boa tarde, amigos da Band da Atena. Ainda não. Nós já estamos com as identificações bastante adiantadas. No dia, as equipes do DHPP ouviram 22 torcedores que foram detidos. Agora nós estamos, hoje veio o advogado da Mancha Verde aqui, foi ouvido também. Ele vai apresentar o presidente aqui. Segundo ele nos explicou, aquele grupo estava indo para assistir o jogo dentro da comunidade de Heliópolis e por esse caminho passava em frente uma sede regionalizada da torcida da Gaviões. Aí saiu essa briga, só que o que acontece, como você falou, são criminosos travestidos de torcedores. O PCC e outras organizações criminosas se infiltram nessas torcidas para fomentar o tráfico, para fomentar venda ilegal de ingressos, quando as torcidas podiam frequentar os estádios. Então, esse tipo de indivíduo que praticou esse crime. Tem um dos Wallace morreu, o outro Wallace está em estado crítico no hospital. O Nico está chegando aqui agora, veio aqui participar aqui comigo. Vem aqui, Nico. E o que acontece? Não está com o Nico porque teve morte. Como teve homicídio, veio para mim. Se fosse só no caso de briga entre torcidas, ficaria com o DOP. O Nico está aqui do lado. Quando você me disse, mas é tudo uma coisa só. É polícia e o Garradop atuam em apoio a várias equipes da Polícia Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana. O Nico está com a cabeça inchada porque tomou o gol 53 ou 58 no segundo tempo. Você perdeu tempo em ver jogo de futebol, ele devia ter ficado em casa, porque você perdeu no fim do jogo. Era só você ouvir o palpite que eu dei aqui, eu falei, eu vou torcer pro Santos, mas vai ganhar o Palmeiras. Você foi lá, quis ver de perto, se ferrou, né? Mas, Nico, há quanto tempo a gente vem falando de bandido infiltrado no meio de torcida aí, Nico? E é PCC, é crime organizado. Não é de hoje que nós estamos falando isso. Os promotores falavam, o Paulo Castilho, que foi o último que eu conversei aqui, teve a família ameaçada. Os caras, pergunta por isso se é mentira o que eu estou falando aqui. Começaram a descobrir até o itinerário que a filha dele fazia, de escola e tal, e mandaram para ele. É que o sujeito tem coragem.
São caras peitudos, para tudo há um limite. Esses caras são bandidos mesmo. Não é à toa que mataram. Eu falei pro Fábio, esse caso é do senhor, isso é do Nico. Eu falei, não, morreu um cara, ele não sabia. Tinha morrido o Wallace. Né? O outro está em estado muito grave. Mas há muito tempo que a gente vem falando que tem bandido infiltrado dessas torcidas, né, Nico? Há muito tempo tem bandidos infiltrados na torcida. Pergunta pra ele, você aí, ô Lucas, você que tá com o fone aí. Tô dizendo que faz muito tempo que tem bandido infiltrado na torcida aí. Hein, Nico? É isso aí, Datena, muito tempo mesmo. Desde a época do Dr. Capesa, a Polícia Civil fez vários trabalhos junto com o Dr. Capesa, depois com o Dr. Paulo Castilho. Essa pessoa que você citou aí, que ameaçou do Paulo Castilho, foi preso por nós aqui na delegacia. Enfim, é um trabalho aqui que não para, né? A gente enxuga gelo toda hora, parece que eles se multiplicam. Em vez de ir trabalhar, fazer uma coisa, ficam correndo atrás de brigas, se organizando pela internet. Nós conseguimos derrubar bastante deles, mas sempre aparece, sempre parece que brota, né? E nós estamos aí com vários pedidos de prisão, principalmente de uma torcida organizada, aguardando aí a justiça decretar para nós ir buscar. A última informação que eu tive do Castilho já faz algum tempo é que todas as torcidas têm participação de crime organizado nelas. Todas. O doutor Paulo Castilho falou aqui. Faltava a Mancha, até que mataram o Moacir, que não queria o PCC lá dentro. 3 ou 4 dias depois daquela reunião que ele disse que não queria o PCC lá dentro, ele tomou tiro porque houve uma emboscada. Então, acho que tem que ser feita de novo uma força-tarefa para limpar essas torcidas aí, que além de tudo, vendem camisa, vendem ingresso de time e obviamente, que evadem dinheiro dos clubes. Dinheiro que devia entrar para o clube, entra para crime organizado. Então, o negócio é muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Fora esses atos de banditismo aí. É ou não é? É verdade, olha, né, antes da final da Libertadores, o Dr. Saad chamou aqui o pessoal da torcida do Palmeiras, torcida do Santos, pedimos paz, conversamos para não se encontrarem. E ontem, mesmo na chegada dos clubes lá perto do aeroporto, nós fizemos todo o itinerário para o Palmeiras chegar primeiro, o Santos depois de 2 horas, para não ter confronto. Mesmo assim, ficava alguém lá perto de um posto de gasolina esperando a outra torcida. É uma coisa lamentável, Datena. O doutor Fábio estava dizendo para mim agora há pouco, né, que o presidente da Mancha falou, olha, a gente estava passando lá e de repente houve esse quiprocó. Pô, mas o cara só tem um caminho para ir para Heliópolis, é passar em frente ali onde tem uma sede da torcida do Corinthians. Isso já não estava armado para provocar ou coisa parecida. Por isso você deve estar investigando isso, inclusive a divisão de crimes virtuais aí, se esses caras já não tinham marcado algum encontro por ali. Eu acredito que não, porque só um lado estava armado, né? Porque senão a tragédia seria maior, não, Fábio? Foi essa pergunta que a gente fez para eles também, Datena. E outra coisa que nós percebemos, os porretes, os pedaços de pau que eles usavam, todos padronizados. Então a gente já vê que aquilo eles já saem com esse intuito de arrumar briga, de praticar agressões, de praticar crime. Eles não vão com o intuito de assistir um jogo e se divertir. Olha, já há indícios de quem são os atiradores, a gente identificou aqui pelo menos 3 atirando. É o que a polícia tem aí ou não? Datena, é isso sim. Está bem adiantada as investigações. Eu acho que logo a gente vai ter novidade. A gente está indo por essa linha que são aqueles que foram que tiveram suas imagens mostradas. Mesmo assim, os 22 detidos que a Polícia Militar, junto com o pessoal do Garra, deteve, já foram todos submetidos a exame residográfico. A gente está aguardando o resultado. Mas a linha está indo por esses 3 que tiveram as imagens veiculadas na televisão. Há alguma evidência de câmera que alguns desses caras presos pela Polícia Militar possam ser alguns dos autores dos disparos ou não? Antes do exame de pólvora na mão. Se tiver pólvora na mão, é batom na cueca, né? Mas antes da mãe de todas as provas, que é a perícia, há alguma evidência de que alguns daqueles 22 presos possam ser um dos atiradores, ou 2, ou sei lá o quê? Não, Datena, não. Os 22 detidos, nenhum deles foram esses 3 que tiveram as imagens mostradas. Então eles podem também ter atirado, mas eles não são esses 3 que tiveram suas imagens veiculadas na televisão.
pedido aqui, ó, aí são 2 atiradores. Além desses 2 atiradores, tem um cara atrás da van escolar ali, ó. Esses são os 3. As imagens têm definição suficiente para... Esse cara aí parece que tem, não sei se essas daí tem. Um tá com a cara coberta ali. As imagens têm definição suficiente para descobrir quem são os caras, o doutor Fábio? Tem sim, Datena. Outra coisa, não sei se você viu, dois estavam com revólveres e um com pistola. Nós foram apreendidos no local estojos de pistola. Então, o que leva a crer que esse atirador, isso não impede também que quem atirou de revólver, o revólver fica com o estojo guardado. Mas agora a gente está aguardando chegar do IML, extrair o hospital, nos mandar os projéteis que vão tirar do corpo da vítima e do outro que está vivo ainda, para a gente confrontar para ver se aquilo lá foi projétil desses estojos que foram apreendidos ou então de uma terceira arma, uma outra arma. Que pistola é essa aí, o Fábio? Então, pelo o que foi apreendido aqui, o estojo era de uma 765. Uma 765. Olha, são armas, é uma arma de alto poder destrutivo. A 765 tem impacto violento. E 3/8 também mata, né? O cara subestima o 3/8, mas mata. Mata mesmo, não precisa ser a de 765. Depois vai ter exame, além do residuográfico, exame de balística. Eu não tenho dúvida que já a polícia chega nesses caras. Mas também não tenho dúvida que precisa de uma grande força-tarefa para sanear e procurar bandidos, do mesmo jeito que esses caras se escondem na Cracolândia, matam alguém ou roubam alguém e vão para dentro da Cracolândia, eles se escondem no meio de torcida organizada. Do mesmo jeitinho, você não tem a dúvida nenhuma que ou então vira morador de rua para fugir da polícia, entendeu? Se esconde entre moradores de rua. É a mesma coisa que eles fazem com torcida organizada, que de tanto entrar na torcida organizada, eles não só organizam o crime lá dentro, como espalham o terror. E precisa de gente de peito, e o MP tem, e precisa de gente de peito, e a polícia tem pra caramba, para combater esses criminosos e tirar esses canalhas do meio dessas torcidas que tem muita gente de bem, né? O cara que às vezes quer até levar o filho ou a família e tal, mas no meio de um quiprocó desse aí, vira turba e turba não tem nada a ver. Já turba sem crime organizado mata, né? Porque o cara perde identidade, deixa de ser médico, engenheiro, gari, jornalista, está no meio da turba, vira turba. Turba não tem consciência. Agora, se a turba é dirigida por quem está armado e é bandido, ela fica mais violenta ainda e mais mortal, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma, Datena. Por isso que hoje a gente já falou com o presidente, o advogado, que é o que veio aqui representando a Mancha. Se não tiver colaboração deles nas investigações, a represária vai ser muito grande com relação à torcida. Por isso que o Nico veio até agora aqui para a gente vai fazer uma reunião já para começar a traçar essa estratégia. O Lucas imediatamente fala com 2 dos maiores delegados do Brasil. Já começa a gravação com o doutor Fábio e com o doutor Nico. E mais tarde, o programa tem 3h30, né? Então tem muita gente que chega às 6 horas em casa. Mais tarde a gente vai ouvir as 2 entrevistas do brilhante Lucas Martins. Obrigado por enquanto ao Nico. Cabeça cheia, hein, Nico? Finzinho do jogo, hein, Nico? Finzinho do jogo. Bateu na trave, bateu na trave, mas o pessoal está de parabéns pela luta, de ação, foi merecido. O Palmeiras está parecendo jogador de futebol, Nico? Vamos partir para outra e tal. Os 2 times jogaram muito mal, essa que é a grande realidade. Mas acho que pela campanha o título fica em boas mãos. Eu torci para o Santos, mas falei que o Palmeiras ia ser campeão porque eu sou bom de resultado. Mas eu torci para o Santos, infelizmente. O Palmeiras ganhou, mas está em boas mãos porque tem bom técnico, bom time e está tudo certo. E o Santos também. Não adianta ficar crucificando o Cuca, que é um baita treinador. O molecada correu, o Marinho, que com 30 anos foi eleito melhor jogador do campeonato, está em boas mãos o título e o Santos fez uma boa campanha. Obrigado, Nicão. Um abraço grande. Já o Lucas volta com o doutor Nico e com o Fábio Caipira, com esses bandidos, 3 atiradores identificados, com um torcedor morto e um estado grave, feridos no sábado.